Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembranças contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo. Antes, que se converta dos seus caminhos e viva. Amém? Amém? Pai querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, estou grato a Ti, Senhor, pois tem nos coroado com mais um dia de vida, abençoado, paz, alegria, saúde. E agora aqui, Senhor, na casa do Senhor, podendo desfrutar da sua comunhão, da comunhão com os irmãos, e poder agora, Pai, com nossos ouvidos abertos, para sermos agraciados com a Tua palavra. Que o Senhor agora neutralize toda a força contrária, toda a obra contrária, toda a força do inimigo, e que o Senhor opere grandiosissimamente, Pai, na minha vida, na minha mente, no meu coração, para que seja um transmissor da Sua palavra, e também na vida dos Teus servos e todos aqui que aqui estão, para que sejam receptores desta palavra e que essa semente caia em um coração preparado pelo poder do Teu Espírito Santo e venha produzir para a glória, para o louvor e para o crescimento do reino do Senhor sobre a face da terra. Nós oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode assentar, queridos. Quando eu leio esse texto, muitas coisas eu penso. E ao meditar, eu fiquei olhando a extensão da misericórdia de Deus. E quando Jesus ele se apresenta ali em Apocalipse como aquele que tinha os pés como latão reluzente, e também falando do bronze, revela o juízo de Deus sobre a vida de cada pessoa. E aqui Deus está dizendo que cada um é responsável pelos seus atos. O pai não leva a maldade do filho, não paga as consequências, e nem o filho do pai. Mas cada um será responsabilizado pelos seus feitos. Mas o que mais tocou ao meu coração nesse texto foi o versículo 23. Desejaria eu, diz o Senhor Jeová, a morte do ímpio? Não desejo. Mas o desejo de Deus é que o ímpio se converta dos seus caminhos para que possa viver. E aí então Deus trabalha o meu coração, porque Deus tem, pela sua infinita graça e misericórdia, salvar a todos. Em 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 em diante, quando Deus manda nós orarmos, intercedermos por todos os homens, reis, governadores, príncipes, por aqueles que estão vivendo momentos, talvez de angústia, de sofrimento,
e também para aqueles que estão vivendo uma vida alegre, mas uma alegria segundo o propósito do mundo. E depois ele diz assim, que Deus quer que todos se salvem e que todos venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Mas, apesar desta verdade, profetizada no Antigo Testamento pelo profeta Ezequiel, e também usando Paulo para falar para Timóteo, seu filho na fé, que Deus quer que todos se salvem, que venham ao conhecimento da verdade. Mas apesar desta verdade, porque muitas pessoas estão morrendo, partindo desta vida, sem ter salvação. E eu vou falar e bater nessa tecla, nesse assunto, nessa noite, porque é de suma importância. Porque a Bíblia revela de Gênesis a Apocalipse o cuidado de Deus para com o ser humano, sempre providenciando recursos para que o homem viva bem e possa viver o máximo possível sobre a face da terra e viver bem e feliz. E aí então vemos a provisão de Deus para salvar a humanidade. Quando Adão e Eva pecaram, animais precisaram morrer para que com a pele dos animais fossem feitas vestimentas para cobrir a nudez do ser humano, porque havia um pecado contra Deus. Vemos ali uma provisão de Deus. Capítulo 6 de Gênesis, vemos a raça humana toda corrompida. Mas Deus levanta Noé, como chamado pelo apóstolo Pedro, o pregoeiro da justiça, e manda Noé construir aquela arca, porque aquela arca seria a salvação daqueles que crescem, acreditassem no poder de Deus através da vida de Noé, para providenciar a salvação. Mas apenas 8 almas entraram na arca e foram salvas. O mundo veio se corrompendo, até o tempo em que Deus silencia, conhecido na Bíblia como período interbíblico, o tempo que Deus não falou com a humanidade. 430 anos, que vai do livro do profeta Malaquias até o livro do profeta ou apóstolo Mateus. Porque Deus, como disse para Noé, que havia se arrependido de ter criado o homem, porque o homem, a sua imaginação era má continuamente. Mas após os 430 anos, aparece Jesus pregando na Galileia e chamando a todos os que estivessem cansados e oprimidos, porque ele estava para trazer um alívio, uma cura, uma libertação. E lá no capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Deus fala desta maneira, que Deus
amou o mundo, ou melhor, Jesus provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vemos aqui então a provisão de Deus. E aí quando vem João Batista, dizendo que o tempo já era cumprido, conclamando o arrependimento e a conversão, porque o reino de Deus estava próximo. E no capítulo 3 do Evangelho de João, vem a provisão de Deus e o porquê dessa provisão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Esta é a provisão do amor de Deus manifestado lá na cruz. E João, não tendo palavras para expressar a extensão desse amor, porque é imensurável, não se pode medir, falta palavras para João dizer. E ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Mas hoje Deus tocou em meu coração para dizer: quem vai ser salvo? Quem será salvo? O próprio texto diz: a alma que pecar, essa morrerá. E, na verdade, dizendo que ninguém é responsável por ninguém. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Uma certa feita, Jesus estava passando em um lugar, e você vai ver lá no capítulo 9 do Evangelho de João, e tinha um homem lá, paralítico de nascença. E as pessoas começaram, os discípulos, a interrogar Jesus, dizendo: Senhor, ou melhor, o cego, né? Não era o paralítico, era o cego. Senhor, quem que pecou para que esse moço nascesse cego? Foram os seus pais? Ou foi ele mesmo quem pecou? E Jesus disse: ele não nasceu cego por causa do pecado, nem dele e nem do pai. Ele nasceu cego para que o poder de Deus se manifeste através da vida dele. E ali naquele momento, Jesus curou aquele cego, e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então ninguém vai dar conta de si mesmo, e ninguém herda pecado de ninguém. O ser humano tem o mau costume de dizer que é infeliz, ou que é doente. Até existe mães que dizem: olha, minha filha não vai chamar Maria das Dores. E quando acontece de uma Maria das Dores ter muitas dores, e aí ela diz: irmã Néia, é por isso que eu tenho muita dor. E a Bíblia nega essa questão. Ela nega. Então ninguém vai dar conta de si. É interessante que em abril, dia 30 de abril, depois teve uma prorrogação, mas encerrou o prazo da declaração do imposto de renda. E quando você vai declarar imposto de renda, você pode incluir dependentes. Você vai declarar ao leão da Receita
você inclui dependentes. Mas com o leão da tribo de Judá não tem como incluir dependentes, Carol. Não tem. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas quem então será salvo? O texto relaciona aquele que crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Muitas pessoas dizem: eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Eu não consigo entender. Mas eu vejo aqui uma clareza tão grande. Crer em Jesus como o unigênito Filho de Deus. Mas que tipo de crença é essa? É uma crença verbal? Ou é uma crença intelectual? Ou é uma crença exteriorizada por meio da prática? E aí Deus me leva lá em Tiago capítulo 2, no versículo 14 em diante. É lindo. Eu vou começar do 14, mas preste bem atenção. 2:14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? O que adianta se alguém disser que crê, mas não tem obras que comprovem? Porventura, esse tipo de fé poderá salvá-lo? E se o irmão tiver falta de alimento cotidiano, quer dizer, o papá de cada dia, né, Dani? O papazinho de cada dia, ele não tem. E alguém chega e diz: olha, que Deus te ajude, que Deus providencie para você as coisas necessárias. Eu vou orar para que Deus te abençoe. Aí Tiago vem dizendo: fartai-vos e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Eu passo na rua e vejo um leproso, uma pessoa com a perna dilacerada, cheia de ferida, estender as mãos pedindo uma esmola, e eu depois dar um testemunho aqui dizendo: eu passei, irmã Helena, eu vi aquelas feridas, mas eu senti uma misericórdia, uma dó tão grande. Mas você deu pelo menos uma moedinha? Então essa dó sentimental, Tiago estava dizendo isso. Eu tenho fé, mas as minhas ações não comprovam essa fé. Mas olha, vai mais além. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. E aí Tiago faz um desafio, um debate. Tiago, mostra-me a tua fé sem obras. Está dizendo que fé sem obras é morta. Eu quero ver, mostra. E eu, pela minha fé, ou aliás, pelas minhas obras, eu declararei a minha fé. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Mas o demônio também crê, que até estremece, mas não obedece.
Então, esta fé intelectual, até os demônios têm. Você chega para uma pessoa endemoniada, você não fala com a pessoa, você fala com o demônio. Espírito imundo, eu te ordeno, saia desse corpo no nome de Jesus. E ele sai. Ele crê que é para sair no nome de Jesus e ele sai. Enfermidade, saia em nome de Jesus. Marcos diz lá no capítulo 16, versículo 16: esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É interessante a gente observar que essa fé, crer no unigênito Filho de Deus, não é uma fé intelectual, é uma fé comprovada por meio de ações práticas. É essa fé que João está falando. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque não está entrando pela provisão de Deus, pelo caminho que Deus traçou. Lá no dilúvio era entrar na arca, mas o pessoal zombou de Noé. Por isso que Jesus usa isso através do apóstolo Mateus, dizendo: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e Deus mandou o dilúvio e consumiu a todos. Hoje, os homens e mulheres comprometidos com a palavra estão pregando, estão avisando, mas muitas vezes somos taxados como quadrados, medíocres, loucos. Mas a verdade, também pensaram isso de Noé, mas a promessa de Deus se cumpriu. E veio o dilúvio e consumiu a todos. Crê em Jesus como unigênito Filho de Deus. E outra coisa também, que é muito importante, que nós, resumindo, dizendo arrependimento, é crer em Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Capítulo 1 do Evangelho de João, Jesus vinha passando e João estava pregando para os seus discípulos. E quando João Batista avista Jesus, ele como que se desliga dos discípulos e encara Jesus e estende as mãos assim, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se nós lermos a palavra de Deus lá no mesmo na carta de João, capítulo 1, versículo 5. E esta é a mensagem que dele nós ouvimos e vos anunciamos: Deus é luz, não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Mas se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! E lá no versículo 8 do mesmo capítulo 1 de 1 João, ele diz: porque se dissermos que nós não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda
toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a palavra de Deus não está em nós. Capítulo 2: meus filhinhos, escrevo essas coisas para vocês, para que vocês não pequem. Se vierem a pecar, lembra-se de que temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos de toda esta humanidade. Olha que lindo, a provisão de Deus para salvar o homem. Lá no Salmo de número 32, o salmista Davi, ele começa dizendo, porque ele havia pecado contra Deus, ele tinha transgredido os mandamentos do Senhor, e de repente ele começa a buscar a Deus, pedir a misericórdia de Deus, e ele escreve o Salmo de número 32 dizendo: feliz é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Preste atenção, não é encoberto, é coberto. Encoberto é alguma coisa que está escondida, e coberto é para esconder. Quando uma criança está brincando com a outra, ela quer se esconder, ela joga a coberta, né? E pensa que está bem escondidinho, não é assim? Cuja criança foi coberta, cujo pecado é coberto. Quando Deus olhava para a humanidade, sabe o que ele via, Valdir? Somente a nossa maldade, o nosso pecado, a nossa transgressão. Mas depois que Jesus veio e proveu a nossa salvação, quando Deus olha agora, Ele não vê mais o nosso pecado, como diz aqui a palavra de Deus, né? Ele vê o sangue de Jesus, porque nós fomos cobertos pelo sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Esta é a mensagem que dele nós ouvimos e estamos anunciando. Quem vai ser salvo? Aquele que crê no unigênito Filho de Deus, que morreu na cruz em nosso lugar. Paulo, escrevendo a sua primeira carta, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3, ele diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que eu também recebi, que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Olha que lindo, Manair. Ele morreu pelos nossos pecados. Muitas pessoas não entendem por que Jesus teve que morrer. Eu tive uma batalha muito dura no início da minha fé. Sabe por quê, irmãos? Porque algo se contradizia dentro de mim. Deus é Deus? Sim. Deus tem todo o poder? Tem. Ele poderia me salvar independente da morte de Jesus. E aí eu queria saber por que Jesus teve que morrer para eu ser salvo. E aí você vai ler lá na lei, que confirmado aos Hebreus, que sem derramamento de sangue não há remissão. Não tem. Porque a lei dizia que quando alguém pecasse, um animal limpo, puro, bonito, sem mancha, sem caroços, o mais bonito, deveria morrer para que aquele pecado fosse coberto pelo sangue daquele animal. E o sangue do touro, do animal, da ovelha, purificava o pecado daquele que havia pecado. E se quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver remissão, então Deus não poderia contradizer a sua própria palavra. Por isso Ele teve que enviar o seu Filho para morrer. Para quê? Para nos expiar diante de Deus. Jesus fez a provisão completa, a expiação. O que é uma expiação? É a eliminação da culpa pelo cumprimento daquilo que a culpa merece.
Querendo assim dizer, se um pecador, para ser purificado, precisava morrer um animal, então para que eu e você fôssemos purificados e perdoados, Jesus teve que morrer. Por isso que ele entra como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! É a provisão de Deus para salvar o homem, através do arrependimento e da confissão. Deus ouve a nossa súplica, a nossa oração, nos limpa, nos lava com esta água regeneradora que é a palavra de Deus, e nos dá agora a liberdade de podermos gozar comunhão com Deus. Somos justificados pela fé em Jesus Cristo, não uma fé intelectual, mas uma fé comprovada por meio de obras, de ações. Então, não é o meu falar, eu tenho fé, porque às vezes eu fico até envergonhado, viu, Carol? Eu vou pregar o evangelho para alguém e ele fala, mas eu tenho uma fé. Eu falo, meu Deus, eu estou fraco, hein? E Jesus disse que se nós tivermos a fé do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda, nós íamos dizer a este monte, monte, desarraiga-te daqui e precipita-te no mar, e assim iria acontecer. Aí eu disse, você tem muita fé? Então ordena aos montes que saiam do lugar, cura o enfermo, liberta o oprimido. Mas falar que tem fé é muito fácil. Uma fé verbal, uma fé intelectual, essa que até os demônios têm. Mas a fé que a Bíblia está dizendo é a obediência, é demonstrada por meio de observância dos estatutos do Senhor. E logo em seguida, aceitando a Cristo como Salvador, arrependendo-se dos pecados, confessando e recebendo a plena regeneração pelo poder do Espírito Santo, que vai nos dar uma mudança de mente, uma mudança de atitude, e assim podermos viver para a glória e para o louvor do nome do Senhor. E aí muitos não entendem. Por que uma pessoa, já sendo de idade, e ela receber Cristo para ser o Salvador, e ser regenerada pelo poder do Espírito Santo, por que a igreja tem que batizar de novo? No dia do meu batismo, eu passei a noite inteira com o meu finado pai falando na minha cabeça. Na hora que eu estava quase pegando no chão, ele vinha, ô Antônio, acorda. Eu, que foi, pai? Você vai batizar de novo? Eu já te batizei, você era criança. Por que tem que batizar? Porque o batismo, ele tem um tríplice simbolismo. Ele simboliza morte, sepultamento e ressurreição. Quem é regenerado pelo poder do Espírito Santo, que mudou a maneira de viver, ele aceita o batismo como semelhança de morte, sepultamento e ressurreição, porque o batismo também é uma aceitação do Evangelho daquele que Deus produziu fé no coração dele. Então, vocês estão percebendo que as coisas têm que ser comprovadas? Eu tenho fé em Jesus. A Bíblia diz que eu tenho que crer no unigênito Filho de Deus. Eu creio. Mas vamos testar a sua fé. É uma fé evidenciada por obras? Sim. Se é evidenciada por obras, Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Vocês olharam a lindeza desse texto? Já pararam para pensar? Quem crer e for batizado será salvo. Espera aí, mas o batismo salva? Não, o que salva é a crença. O batismo é uma prova exterior de uma fé interior que aconteceu dentro do coração de uma pessoa que foi mudada.
é uma ação prática. O batismo, eu coloquei aqui para dizer para vocês, é a aceitação do Evangelho. Porque através da morte, do sepultamento e da ressurreição, nós nos assemelhamos a Jesus, que morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro vivo, e está vivo e vive para a glória e para o louvor do Pai, para nosso sucesso, a nossa alegria, a nossa salvação. A aceitação do batismo como semelhança da morte, do sepultamento e da ressurreição, porque batismo é também a aceitação do Evangelho. E aí meu pai disse: você vai batizar de novo? E aí eu tive que explicar para ele, porque o batismo não é para ser salvo. O batismo é o cumprimento na vida de uma pessoa que já é salva. E se você chegar numa criança, ela não consegue fazer profissão de fé, porque a Bíblia diz: quem crer e for batizado. Antes de você batizar a criança, pergunta se ela crê. Já tentaram fazer isso? Ela pode te dar no máximo um sorrisinho assim, achar engraçado o movimento da sua boca. Mas a regeneração, ela tem que haver confissão. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo e o mundo aceitou mais as trevas do que a luz. E por que preferem mais as trevas do que a luz? Porque suas obras não são boas. E quem não pratica o bem não quer vir para a luz. Sabe aquele namoradinho mal intencionado que gosta de ir lá para a esquina escurinha? Agora quando o paizão senta lá perto, ele perde até o rebolado, né? Porque as obras são más. A Bíblia diz que quem anda na luz vem para a luz, porque a luz tudo manifesta. E quando alguém procura as trevas, é porque as suas obras são más. Olha como a palavra de Deus, ela é linda. Eu quero terminar dizendo que depois de preencher esses requisitos, crer em Jesus como o unigênito Filho de Deus e exteriorizar por meio do batismo e da obediência às sagradas escrituras, arrependendo, confessando, recebendo a limpeza pela regeneração do poder do Espírito Santo através da água, que é a palavra de Deus que lava, purifica, a pessoa então pode dar glórias a Deus e dizer: obrigado, Jesus, pela salvação que o Senhor veio trazer a todos, mas principalmente para aquele que crê. Aleluia. Você que nos acompanha, já tomou essa decisão? Se você ainda não tomou, não espere até ser convidado, não espere para amanhã. Abra hoje mesmo o teu coração e receba no teu coração a Cristo Jesus, porque Ele é a provisão de todo aquele que crê para ir viver uma eternidade com Jesus. Se coloque em pé, em nome de Jesus. Eu quero orar nesse momento. Irmãos, como é maravilhoso poder estar na presença de Deus, crer no poder de Deus, crer na misericórdia de Deus. Muitas pessoas, apesar de Deus querer salvar todos, quantas pessoas estão morrendo e indo para uma eternidade sem esperança de salvação, porque a Bíblia diz aqui, que a alma que pecar, esta irá morrer. Ninguém vai salvar ninguém, ninguém vai condenar ninguém, a não ser nós próprios. O pai não responde pelo filho, o filho não responde pelo pai, o esposo pela esposa e vice-versa. Cada um dará conta de si a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz: porque todos nós,
haveremos de comparecer ante ao tribunal de Cristo para a prestação de contas daquilo que fizemos por intermédio do corpo, ou bem ou mal. E uns ressuscitarão para a vida eterna, outros, porém, a ressurreição da condenação e o desprezo eterno. Você já fez a sua escolha? Eu já fiz a minha. E agora resta apenas eu ficar firme com aquilo que eu recebi como verdade. Queres tu também ser salvo? A Bíblia dá a resposta. Não é o pastor Antônio, não é o líder religioso, não é a igreja, não é a placa da igreja, não é a sua sabedoria, a sua maneira de filosofar, não é através de querem Pedro, João, Maria, porque só existe um mediador entre Deus e os homens. Mediador, aquele que liga as partes, que dá o elo de ligação. Homem, humanidade e Deus. Jesus é o elo de ligação. Por isso ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem atalhos. Cabe a mim a minha decisão. Cabe a você a sua decisão. O livre-arbítrio nos dá a oportunidade de escolher. Que caminho vou seguir? Mas esse caminho que eu escolher não me dá a liberdade de colher o resultado. Cada caminho tem as suas consequências. Por isso que Provérbios 14:12 diz: há caminhos que para o homem parecem serem direitos. Religião, filosofias, boas obras, nada disso trará salvação. Porque as nossas justiças são como trapos de imundícias. Só existe uma maneira do ser humano escapar da condenação e ser salvo: abrindo o coração para Jesus. João 3:16 ao 20. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. A Bíblia é clara: a alma que pecar, esta morrerá. Ninguém se responsabilizará por ninguém. Feche os teus olhos e ore comigo agora. Eu quero fazer essa oração de fé. Talvez você não vai ver o alicerce desse templo se mover. Talvez você não vai ver sinais espetaculares. Mas deixa Jesus com a sua palavra entrar no teu coração. Deixa Ele tocar no teu coração. Deixa o Espírito Santo regar essa palavra que foi ministrada ao teu coração. E agora eu intercedo por você, Pai, em nome de Jesus. Eu estou orando por cada vida, cada irmão, cada irmã, cada pessoa aqui presente, cada lar aqui representado, por aqueles também que nos acompanham pelas redes sociais. Pai, em nome de Jesus, eu creio no teu poder, Pai. Eu não sou nenhum artista
artista, não sou um ator. Eu estou aqui pronunciando aquilo que de verdade está no meu coração. Eu creio na tua palavra. A tua palavra é fiel, é uma espada de dois gumes. Ela pode salvar, como pode condenar. Salvar quando cremos e condenar quando não cremos. E pode penetrar até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. E eu neste momento oro, eu intercedo por cada vida, cada coração. Abençoa, porque se o teu Espírito Santo não tirar essa venda, esse tapume que cega o entendimento daqueles que ainda não creram, mas pela autoridade que o Senhor nos dá por tua palavra, eu oro e ordeno em nome de Jesus. Pai, dá-me esse poder, conforme a tua palavra. Eu ordeno que saia, que bata a retirada, saia da mente e do coração, e que esta palavra, a semente que foi semeada, seja guardada, regada, protegida pelo poder do teu Espírito Santo, e venha germinar, venha crescer, florescer e frutificar para a tua glória e para o teu louvor. Pai, continue abençoando cada vida, cada coração, no nome do Senhor Jesus, o Senhor que reina e que vive para todo sempre, e todo o povo de Deus diga amém.